tais, como sempre, em falar a ponto de instigar você espiritual. Eu levo a manobra de uma conduta para que possa suar, tremer, que no qual se sinta normal. O que eu quero expor? Eu, antes de tudo, disse que eu ia pregar a palavra de Deus. Sendo assim, eu disse, em consolação, o fruto aparecido é perante a tudo. O que está perante a tudo? Perante a tudo está. Possa eu afirmar de uma maneira inteligente que não vai fazer tremer quem está vendo o vídeo. Certo cabimento é que eu conduzi em falar de um espírito que no qual eu tenho uma balança para a precisão de articular orações de frases combinada com um belo, sutil dom. Deus proveito. O que eu posso aproveitar agora, certo de mim que eu já fiz uma oração. E em seguida eu digo, graças a Deus. Repetidamente eu digo, estou procedendo, estou de modo satisfeito. Saindo de mim, passa para os outros. Os outros dizem, eu profissionalmente, eu não estudo, eu não estou me satisfeito. Eu não estou satisfeito com as demandas que me deram. Certo crente fala, você é ligado à aparência, à vaidade. Tá bom. Certa vaidade diz, eu posso ser direto. Direto, de um modo espontâneo, eu digo amém. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. E em seguida, de tão breviado, digo, amém. Cada segundo vivido, cada momento aproveitado, se diz, um espanto que se diz, certo do crente da vaidade. Eu me aprontaria para realmente ter uma posição na hora da gravação do vídeo em que eu pudesse ser legítimo, mais rápido, de uma maneira suave, que na audição e na vista e na percepção me desse uma razão de que eu estaria satisfeito com o final da gravação. Eu busco de cima e Deus desce. E peço a Deus agora uma conduta que mostre a face de Deus. Agora vou apresentar a face de Deus. Tudo se explica com manusear assim. Esse manusear aqui tocou. O que tocou daqui? Tocou que eu queria ir mais adiante, ser mais arredondado, valoroso, bastante instigado,
de uma maneira que arrancasse a atenção de quem estaria por trás vendo o vídeo. Você saberia o que seria de Cristo se Cristo fosse uma força veloz e de uma perfeição que no qual ele realmente falasse do percurso da gente e de uma maneira assim e um outro falasse: leva assim, filho. Leva assim, filhinho. Que Cristo dizia para uma pessoa, a pessoa dizendo que Cristo daria a resposta dizendo: leva assim, filhinho. Que isso você agradece. E ele na conduta de ser perfeito, tão preciso, rápido, de uma maneira saborosa de sentir a luz de Cristo, de sentir o poder de Cristo. Então tá, eu volto e de uma maneira de consensual digo que Deus está justo. Aí eu entreguei da minha votação que Cristo é uma perfeição dele ser humilde, sincero e tão verdadeiro. Eu tento outra vez arrancar do público um aplaudir que me leve à substância, que me dê um resultado de no qual eu fique revendo o vídeo e na qual, quando eu rever o vídeo, eu falar que eu tive pontuações numerosas. Certo de mim, eu dizeria: claro, não foi à toa de eu ganhar essa pontuação aqui no YouTube. E antes de tudo, eu fazerei que nem os YouTube. Deixe o like e assine o sininho, porque eu estarei a ser um YouTube nato. Mas eu sou um YouTube diferente. As minhas visualizações são guardadas dentro da empresa, certamente. Voltando ao meu cálculo. Se eu tivesse uma maneira de ser tão mais suave, aparentemente suave, de voz, som, ruído, e também de como desenrolar uma atitude nessa ação da gravação. Certo do meu despertar falou: o mar conduz assim, e a onda vem, e a onda vai, volta, vem, e entrega. Certo de que gente falou: poderia botar uma coisa mais animada, mais interessante, de um modo moderno. Os modernos de hoje se cutucam e afirmam e clicam dizendo que internet é coisa de modernização, que modernidade também se daria da luz que está acesa aqui, fazendo eu gravar o vídeo chamada, que seria moderno tudo que se vê e o que se ouve é coisas que já passou do limite de se expressar. Eu expressaria assim, e o jovem dizeria que se expressaria assim: eu dou o voto para o jovem e faço. O jovem recebe e diz: sei como conduzir eu, sei como fazer a direção de eu, e os meus próximos precisam ser mais legítimos. Em minha comunicação, o que está sendo válida? Válida é de que eu estou realmente criticando
em pontuação de votação de quem tem um salário tão enorme, de quem é remunerado de uma maneira altíssima e quem realmente tem um custo de vida mais superior. Claro, de maneira voluntária ou involuntária, ou aparentemente mais sutil. Eu estou me referindo de que eu poderia dar cutucada, que eu poderia dar acionada em direção ao público que me verá. Depois disso, eu digo, eu quero dos meus públicos que me dê uma ação de graça. Nessa ação de graça, eu fazeria uma oração que no qual perante, decorrente a esse vídeo, eu quis trazer um cálculo para mim. Eu digo, a economia é simplesmente um fator que nos leva a uma atitude tão mais sincera e simples. Depois disso, eu me viro e digo para mim, eu também estou me contentando, até que eu estarei e terei uma noite tão legal. Depois disso, tudo disseram, eu também. Somos iguais. Todos são iguais. Todos somos iguais. Tudo dá igual a tudo. Eu queria mudar e queria ser o primeiro do altar. E depois eu me arrependi e vou para o meu canto. Nesse canto eu irei estudar e também contar o que eu ganhei através dessa gravação. Eu ganhei dessa gravação motivação para estudar, para analisar, para de qual maneira investir cada centavo que eu possa ganhar perante a vida. E nesse despertar eu falei, vou investir no estudo, numa carreira profissional. Certo que ser um bacharel em direito é uma coisa instigativa. Um escritor também remunerado, um autor, ator, um belo cinematográfico e por aí adiante falando. Um cineasta, um literário, tem tantas opções que eu posso escolher a qual eu poderei. Certo Ascender diz, será que vai dar certo? Entre tantos que se enquadra bem aqui, conhecido e ganha e fatura tantos valores, então eu escolho uma vaga que me dá um salário, um apartamento, um carro e me dá a decisão de fazer e de não fazer. Certo aqui dentro de mim, a decisão de fazer é que eu tive dúvida, porque se eu fizesse uma coisa, iria me culpar? Então, o que acontece? Na substância desse vídeo, surgiu que é preciso ter um pouco de conduta generosa, porque assumir um cargo seria realmente um fator de tomar decisões e decisões de um modo mais exemplar. Se eu sou um advogado, eu tomo decisões perfeitas. Sabe como? Eu digo, eu não fiz. Eu estou conduzindo um caso que depararam daqui para lá. Eu estou analisando os conteúdos e com os cálculos eu estou revendo e vendo e dando um resultado que no qual ocorreu por natureza
por ocasionar o que ocorreu, e o que ocorreu o advogado tem o advogado de defesa desse lado e o advogado apoiador. Apoiador para punir e ganhar de uma maneira da inflação. A inflação é baixa e o acusador quer uma punição alta e um pagamento em valores atribuídos. A defesa diz, mas você tem que entender que nada é tão esclarecido, tão realmente perfeito. Estamos vivendo num circuito e no recinto no qual essas ocorrências aparentemente são naturais e um fator de ocorrer. Certo voltar é dizendo que eu queria ter cabimento. Cabimento botaria uma girigonça. E ela tá indo. Eu nasci aqui e dizer que aqui era um homem. E bebeu bebidas alcoólicas. Entrou no carro e fez assim e tal. A regra dizia, quem bebe assim tem punições em tantos e outros e tantos. Tá bom. Certo dizer que daria. Essas maneiras de reagir são eficazes, ou são de uma maneira que leva a mente de entender que o castigo da justiça faz uma maneira tão desagradável. Eu digo, ele vai recorrer e vai dizer que todo mundo erra, todo mundo é errante e que apontaria os fatores e a acusação em quem fez a bebida, o carro e até, quem sabe, o troço humano. E o troço humano é dizer, essa vida é parentesca igual a dizer de que precisa de um pouco do próximo para cortar o cabelo, para se arrumar e para levar para frente. Tá bom, certo surgir diz, eu dependo demais de muitos e prestar atenção. Se eu tenho um pouco de juízo e consensualidade, além de ser um deficiente mental, eu tenho que entender. Se uma pessoa falar, isso não, mãe, isso vai te render bem ruim. Então, evite fazer escândalo, evite fazer provocações e tente economizar até nas relações humanas. Tá bom, concretização. Deus está dizendo que estaria com um braço tão forte e acostumado para erguer as direções dos resultados. Eu, nesse vídeo, tentei em ser uma presença que daria realmente um influenciador no qual o freelance fazeria a proposta de traduzir esse vídeo. Eu prometo que eu vou fazer outra gravação depois que eu rever esse meu vídeo. Acho que eu fiquei tão bom que eu não perdi a cintura, nem para cá nem para lá, e mantive um bom resultado. Além de realmente estar rompendo o que eu dizeria em ser maior, tão perfeito e justo. Mas de uma maneira eu estou dizendo que eu equilibrei. Nesse equilíbrio eu fui gentil.
Tá legal? Magno Loureiro no YouTube postado. Tchau.